Boa noite. Vamos ficar em pé e fazer a leitura em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vamos orar. Mais um culto onde celebraremos a Tua palavra. Ela veio do céu para nós. E nós queremos ter aqui nesta noite as coisas celestiais, porque elas são necessárias às nossas vidas. Nos ensina, nos mostra a verdade do que é esse evangelho que ora estamos pregando. Para a glória do Senhor, edifica a igreja, salva perdidos. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Hoje eu quero pregar sobre o trabalho perfeito do evangelho. Observe que eu coloquei esse adjetivo, perfeito, para indicar que o evangelho é perfeito em todos os aspectos. Vocês vão entender isso aqui à medida que eu vou passando o texto. Nós, os batistas, especialmente os tradicionais, né? Para mim, os batistas são os tradicionais. Nós somos acusados, normalmente, do fato de que nós não cremos, não é fato, é boato, que nós não cremos naquilo que, segundo eles, Cristo veio fazer. Por exemplo, ressuscitar mortos, curar enfermos. Nós somos acusados, eu mesmo já enfrentei acusações assim, de que nós não temos esta fé que faz esses milagres. Mas eu vou mostrar que não é verdade. É mentira isso. Nós cremos no trabalho perfeito do evangelho. Não somente cremos, como nós também executamos tudo aquilo que os homens tanto precisam, e eu faço no evangelho. E esse perfeito trabalho do evangelho é visto onde? No número 4 aqui, está vendo aí no versículo que nós lemos? Mateus capítulo 10, versículo 8. Quais são? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos e expeli demônios. O evangelho não tem isso? Claro que tem. Vamos examinar isto hoje à noite? Então eu quero expor esse versículo aqui, mas antes eu quero dar o pano de fundo do capítulo 10 de Mateus, tá? Neste capítulo, nosso Senhor convoca os 12 apóstolos para a missão de pregar nas cidades de Israel. Note que eles não saíram, eles não foram para Samaria, nem para os confins da terra. Isso foi feito depois pelos apóstolos. Era para pregar, é como se nós estivéssemos aqui tendo um trabalho de pregar nessa região aqui, tá? Brodowski, Batatais, Sales de Oliveira e outras cidades que tem nessa região toda. Não vamos para outros lugares, só vamos para a região de Ribeirão Preto. Jesus estava falando aqui para eles pregarem em Israel. Mandou então os 12. Então, não era também a mensagem de João Batista. Quando João Batista veio, ele pregou sozinho. Essa é a função dos profetas. O profeta normalmente é sozinho. Aqui não, João Batista já tinha morrido. Agora era a função dos apóstolos. João Batista ele ficou numa região só, perto de Jerusalém. Ele não foi longe, ele era um homem nesse sentido sozinho. Segundo lugar, vocês vão perceber aqui, que o serviço
desses 12 homens estava condicionado, isso eu falei para vocês, a Israel. Tá? Em terceiro lugar, a mensagem deles era para dizer que o reino de Deus estava próximo. Olha o versículo 7. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Foi um antepreparo para a chegada do ministério do Senhor Jesus Cristo, conforme nós já temos visto aqui neste livro impressionante. Tá? Em quarto lugar, eles foram incumbidos de irem sem carregar nenhum bem, nem depender daqueles que iriam crer. Tá? Eles não foram com sustento próprio. Ele falou, a casa onde receberem vocês e derem comida, comam e bebam. Vocês vão ter pessoas que vão receber vocês assim. Então eles foram. Tá? E em quinto lugar, não era o mesmo serviço feito depois da ressurreição, mas era uma mensagem para que Israel fosse chamada a atenção da nação para o Messias prometido. Ele está chegando, ele vai vir, ele está aí próximo. Tá? Então, foi essa a mensagem. Em sexto lugar, eles foram advertidos, orientados, de que eles sofreriam perseguição por causa do Senhor. Então foi um preparo, eles iriam sofrer. Muitos não gostam, muitos atacam. E Jesus também, ele lança essa verdade para frente. Tá? O que acontece quando nós vamos pregar o Evangelho. E o serviço deles consistia de 4 coisas. Vocês já sabem. Era curar, ressuscitar, limpar os leprosos e expulsar os demônios. E é sobre isso que eu quero falar. O perfeito Evangelho. Vamos entrar então? Foi uma consideração do pano de fundo aqui, bem rápida. Eu fiquei apenas na calçada, agora vou entrar na casa, né? E é importante a gente ver os detalhes agora. Então, nosso Senhor, para tratar disto, ele lida com 4 coisas. Lida com o corpo, curai os enfermos. Lida com a morte, ressuscitai os mortos. Lida com o pecado, purificai os leprosos. E lida com o diabo, expelir os demônios. Então, 4 coisas aqui, perfeito. Então, se o evangelho que eu prego e que meus colegas em Cristo pregam, fazer essas 4 coisas, o evangelho é perfeito. Então, eu vou perguntar, o evangelho que eu prego, o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que santos de Deus sempre pregaram, não faz essas 4 coisas? Faz. Vamos examinar o primeiro? Primeiro, lidar com os nossos corpos, ou com o corpo. Curai os enfermos. Você vai falar, pastor, mas nós não podemos chegar ali no hospital e ordenar que todos os enfermos do hospital das clínicas se levantem em nome de Jesus? Não. Tá? Paulo tinha uma enfermidade que ou Timóteo tinha uma enfermidade que Paulo falou, toma isto aqui por causa das suas frequentes dores de estômago. Paulo não orou à distância, não houve uma teleoração para que Timóteo fosse curado. Está vendo? Por quê? A importância que Deus dá não é para a cura do corpo. E vamos mostrar as razões. A causa das enfermidades, a causa é o pecado. Eu sofro dores, você sofre, por causa de quê? Do pecado. Se não houvesse o pecado, não teria enfermidade. E as enfermidades são inúmeras.
Quando Deus falou com Israel sobre as enfermidades que viriam sobre a nação, caso a nação não obedecesse a Deus, aos mandamentos, aquelas enfermidades eram terríveis, irmãos. E ele acrescentou que mandaria outras. Puxa, enfermidade jamais vista. O mundo não sabe. Tem enfermidades no mundo que podem acabar com uma Ribeirão Preto toda em pouco tempo. Só lapar. Olha, nós estamos enfrentando agora essa Covid. Nós nem imaginamos o que pode acontecer. De repente, amanhã, estamos no hospital, tá? Já pronto para morrer, como aconteceu com milhares de pessoas já. Ai, queridos, o Senhor não mandou que a gente curasse, fosse curada as pessoas, que nós curássemos as pessoas. Então, deixa eu mostrar, o objetivo do Evangelho é interno ou externo? É por dentro ou por fora? É por dentro. Então, eu vou mostrar aqui, as enfermidades, elas são apenas as manifestações externas daquilo que ocorreu internamente. O problema do pecado na alma, da alma passou para o nosso corpo, certo? Então, elas são inúmeras e aterrorizantes. É claro que nosso Senhor, Ele compadeceu das almas, tá? Não estou jogando fora isso. Nós oramos aqui pelas enfermidades, pelos enfermos. Cada dia nós oramos por aqueles que estão nos hospitais agora, tá? Muitas orações Deus responde, às vezes imediatamente. Tá? Nós temos orado por tantas pessoas, com o passar do tempo dei resposta. Irmãos, conta as bênçãos e como foi que Deus curou várias pessoas. Nós oramos, não tem nada a ver, não estamos dizendo que não fazemos isto, né? Mas nota, as enfermidades, irmãos, mobilizam o mundo. Não tem uma nação que fique calma diante das enfermidades. Neste momento, todas as nações, inclusive o Brasil, tem o Ministério da Saúde para tratar de como agir em casos de terríveis enfermidades, que são transformadas em pandemias, como acontece agora com a Covid, né? Mas Cristo curou as enfermidades por quê? Ele não curou todas. Tiveram muitas pessoas que morreram no tempo dele, tá? Ele não curou todas. Mas ele curou para mostrar que a provisão do reino do céu, nota que ele mandou aqui, está próximo o reino da onde? Da terra ou dos céus? Dos céus. Ele curou para mostrar que a provisão do reino do céu é algo perfeito. Vamos supor que Deus me deu o dom de curar. E eu chego ali e está alguém enfermo, eu toco naquela pessoa. Ela levanta da sua enfermidade. Mas logo ela vai morrer. Aquela enfermidade mais tarde vai voltar. Nota o que a Bíblia fala. Eu ressuscitarei no último dia. Nota a promessa de Cristo. Então, queridos, o que acontece é que as curas que Cristo fez e aquelas que Ele usa os seus servos para orar, essas curas são tipo de aspirina, são paliativas, tá? Então, oramos pela dor de cabeça do irmão tal, passou a dor de cabeça, mais tarde vai voltar, tá? Por quê? Porque são paliativos. O propósito do Senhor é: eu ressuscitarei no último dia. Deus tem um plano para o meu corpo, e esse plano é perfeito. Ele não veio aqui para remendar braços, Ele não veio aqui para consertar um olho danificado, Ele não veio para consertar o problema na cabeça, Ele veio para salvar. E no último dia, Ele vai dar um corpo perfeito,
que nunca mais terá enfermidades. Tá? Vamos lá. Então a ordem foi: curai os enfermos. E essa ordem vem aos pregadores do Evangelho. Mas os pregadores não vêm para isso. Nós temos movimentos aí, chamados evangélicos, que a luta deles é para isso. Eles saem por becos e valados, anunciando: vem cá, nós vamos curar. Eles abrem salões para isso, convidando o povo para curas. Nós temos telepregadores aí, pregando cura. Tempo atrás eu ouvi um deles, ele já tinha orado pela cabeça do povo, tinha orado por essa parte aqui, e naquele culto que assisti, naquela oração dele, ele estava orando daqui para baixo, pelos problemas que apareciam nas pernas, nos joelhos das pessoas. Brincadeira, irmãos, isso é brincar com as almas. Cristo não veio fazer isto. Tem algo que é tremendamente, infinitamente pior do que qualquer dor que você sente no corpo. É a sua alma. Porque se você morrer sem salvação, você irá para o inferno. Imediatamente. Então a nossa ocupação, a ocupação dos pregadores, é com o quê? É com as almas. Outro detalhe: quando os homens são salvos, acontece algo glorioso, inédito. O homem interior é renovado. Nós não estamos aqui querendo lidar com o homem exterior, com a aparência dele, com as lutas que ele tem por fora, com os problemas físicos que ele tem e com as outras coisas que o cercam. Nós não temos isto. É claro que o homem renovado na alma, ele vai poder ter a graça de Deus para tratar com os problemas dele. Veja um crente enfermo. Eu contei hoje para os irmãos, daquele irmão lá em Maringá, o irmão Dionísio, que já está na glória com o Senhor, como ele enfrentou o câncer nele. Ele não clamou meramente pela cura. Ele foi aos médicos. Nós vamos. Nós não confiamos nos médicos. Nem confiamos no chá que tomamos. Nós confiamos no Deus que preparou esses instrumentos para nos ajudar. Mas o irmão Dionísio enfrentou a morte em tom de dar glória a Deus até o fim. Tem sido assim, queridos irmãos. Por quê? O Evangelho ocupa não com o corpo, porque se fosse com o corpo, milhares de santos não teriam sido mortos, apedrejados, comidos pelas feras, mortos queimados e massacrados. O Senhor teria preservado seus corpos. Ele não fez. Paulo tinha um problema físico. Alguns acham que era o problema no olho dele. Ele tinha, talvez foi resultado daquela visão que ele teve, que o deixou cego, e com sequelas depois. Mas ele pediu ao Senhor para curar. O Senhor disse não. E mostrou depois a razão. Vocês sabem disso. Por quê? A ocupação de Paulo também não era com isso. Ele queria ver melhor. Ele queria trabalhar melhor. O Senhor disse, não vou dar. Qual a razão? Paulo amava Cristo. E em 2 Coríntios, ele disse que ele estava habitando nesse corpo. Parece um casebre, esse corpo nosso, né? Eu me lembro quando eu era pequeno na Bahia, eu ia muito na casa dos meus tios, nós íamos, eles moravam em fazenda, naquelas casas feitas de barro. Com o passar do tempo, com o tempo aquilo ia desgastando, desgastando e acabando aquelas casas. Diferente de uma casa como esta, talvez no mínimo como esta aqui, né? Que preservada.
Mas nosso corpo é comparado com casa feita de barro, e de fato é. Vai chegando a idade, nós começamos a sentir na pele o que é o nosso corpo mortal. Mas o Evangelho não trata com isso agora. O homem interior é renovado. Os irmãos sabem disso. Todo o nosso trabalho aqui, o trabalho do pastor, o trabalho bíblico dado pelo Espírito Santo para nós, é para que nós lidemos com o homem interior. Se tivermos 500 pessoas salvas, todas nós lidamos com o homem interior. Paulo diz isso em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Põe em sacrifício, põe para trabalhar, põe para lutar, põe para orar, põe para renunciar o pecado. E aí trata com o homem interior. Interessante, né? Ele está dizendo: pega o corpo, coloca no altar, vai queimar um pouco. É quando nós corremos, nós não queremos estar na igreja, nós não queremos sacrifício nenhum, nós queremos conforto. Que é o objetivo? Quanto mais eu sacrifico meu corpo para a glória de Deus, mais forte eu serei na alma para lutar contra o pecado. Notem, irmãos, o corpo permanece o mesmo. Se você se converteu com 12 anos, seu corpo de 12 anos vai continuar, depois vai ficando velho, até chegar o momento da morte. Mas sabe de uma coisa? Ilustrando, o nosso corpo é apenas aquela capinha. As irmãs que trabalham aqui cozinhando, fritando ovo, já sabem. Vocês pegam aquele ovo, aquela casquinha simples, pam, quebrou. Basta um toquezinho, né, ali na pia. O que é que vocês fazem com a casca? Joga no lixo. Porque o importante é o que está lá dentro. O nosso corpo é como uma casca de ovo, que será removida. Vai para a sepultura. O que importa é o que está lá dentro, a alma. Meu desejo é partir, que Paulo falou, e estar com Cristo. A casca fica e a alma sobe. Sim. Paulo diz também em Filipenses que este corpo é chamado corpo da humilhação. Humilhação. Nós temos que preservá-lo, guardá-lo. Não é porque é o corpo mortal que vamos tratar como o mundo trata. Nós vemos as moças, mulheres hoje, como expõem sua nudez. As mulheres crentes mantêm o corpo coberto. É honra, é um vaso, irmãos. Nosso corpo é um vaso de barro, mas nós temos que preservar, conservar, tomar remédio, cuidar dele, dormir, tratar bem o nosso corpo, porque é a habitação do Espírito Santo, até aquele dia, quando nós teremos novos corpos. Vamos para a segunda coisa que nós vemos aqui no texto, lidando com a morte. Porque ele diz, curai enfermos, e em segundo lugar, ressuscitai mortos. Agora, nós tratamos primeiro do corpo, e agora nós vamos tratar da morte. A causa da morte é o quê? O salário do pecado, isso vocês sabem. Qualquer crente pequeno sabe disso. O salário do pecado é a morte. Queridos irmãos, os irmãos podem perceber que a morte é o maior desafio que o mundo tem. Ninguém pode ir contra ela. O mundo pode celebrar a derrota completa da Covid, destruir essa enfermidade. Nós sabemos que é Deus que faz isso, né? Quando nós oramos, Deus remove isso em misericórdia. O mundo celebra, o mundo nunca dá glória a Deus, nunca. Mas o mundo jamais pode ir contra a morte. A gente fica pela internet ou pela televisão, vendo os países
A China, os Estados Unidos, a Rússia. Olha, irmãos, pode ser tão bonito. Nós gostaríamos de visitar. Eu gostaria de visitar a Europa com minha esposa, conhecer os Estados Unidos. Eu gostaria. Mas a morte está em todo lugar. Todo lugar. Los Angeles, Nova York, São Paulo. Olha o que tem lá, cemitério. Ninguém pensa nisso, né? Quem sai da Europa para visitar o Brasil, visitar o Rio de Janeiro, conhecer o Carnaval, conhecer o Cristo Redentor, ver turisticamente as belas paisagens, ninguém se importa em visitar o cemitério. Mas a realidade da vida está ali. O lixão do mundo, a morte mostra. Olha lá, para onde vai o rico, o pobre, o orgulhoso, o simples. Dá uma olhada no cemitério, bom pastor. Todo mundo teria uma lição de sabedoria, porque em Eclesiastes fala isso. Melhor o dia da morte do que o dia da festa. Interessante, né? Porque ali você vê a realidade da vida. Então, queridos, a morte física, ela é inevitável. Todos terão que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. E não importa a idade. Nós não podemos chegar para um garoto aí de 8 anos e dizer, você tem muitos anos pela frente. Na lógica, sim. Ele tem mais tempo, muito mais tempo do que eu. Jessé, meu filho, minha nora, tem mais tempo do que eu para viver. Logicamente, eu poderia dizer que eu vou primeiro. Tá? Mas não é a lógica bíblica. Porque a própria Covid e as circunstâncias adversas desta vida provam que pessoas morrem como criança, vai no cemitério. Às vezes a pessoa nasce com um problema físico, logo morre nas mãos do médico. Está lá o cemitério. Tem sepultura de pessoas de 80 anos, de 60 anos, de 10 anos, de 3 anos. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós. Por isso que Jesus disse, ressuscitai mortos. É lógico que os discípulos faziam isso. Jesus ressuscitou Lázaro. Os discípulos também praticaram ressurreição, onde tinha mortos. Ele estava mostrando o que é que o Evangelho iria fazer. Está vendo aqui? Ele estava celebrando, olha, vai chegar o reino dos céus, e o reino dos céus é infinitamente melhor do que isso aqui. Nós temos novas que duram para sempre. Então, queridos, todos os atos da ressurreição, todos, foi uma explicação temporária. Vamos supor que a irmã Aparecida tenha a ressurreição do seu marido, ele de volta, mas logo ele irá morrer. Para que isso? Porque eu gostaria de ter minha mãe, meu pai de volta. Dona Rosa já é idosa, ela estaria hoje com mais de 100 anos, se ela voltasse. Meu pai, muito mais. Por que precisa disso? Por que celebrar uma vida que passa? Por que viver mais no pecado? Por que viver 200, 300 anos no pecado? Olha o sonho do mundo de viver mais. A fantasia do mundo de viver mais. Então, queridos, qual a resposta? Eu o ressuscitarei no último dia. Enquanto, irmãos, os discípulos estavam fazendo esse trabalho simbólico aqui, Cristo aparece para dizer, morreu, para o salvo morreu, eu vou ressuscitar no último dia. A ressurreição de Lázaro foi apenas simbólico. Ele estava até mostrando o que eu vou fazer com todos os crentes que morreram. Vamos então, queridos irmãos, nunca foi plano de Deus para trazer este sucesso aqui.
Nunca. Ele tem dado as bênçãos da cura? Tem. Nós oramos por parentes de vocês que estão enfermos. E Deus tem na sua misericórdia dado. Nós vemos com as pessoas lá fora, quando elas estão enfermas, elas sempre pedem aos crentes, ore por nós, por favor. Você vai na sua igreja, ore por meu filho que está doente. Esses dias uma irmã filha na fé nossa lá em Uberlândia, mandou uma mensagem para a dona Nádia, foi o esposo dela, pedindo que ela estava com suspeita de Covid. Então, nós passamos a orar, né? Tem o pastor Márcio, lá em Santa Catarina, está com Covid. Esse dia nós ouvimos a voz dele, a voz fraca, ele estava no hospital ainda, quase não podendo falar direito, né? E nós oramos pelo pastor Márcio. Alguns Deus leva, outros Ele cura. Qual a promessa? Nós vamos melhorar o mundo? De repente o Senhor tira essa enfermidade. E o Evangelho faz isso, irmãos. Impressionante. Eu dou glória a Deus pelo Evangelho que eu prego. Porque quando Deus vem atuar, as enfermidades saem. Impressionante. Quando o Evangelho entra em atuação, quando o poder de Deus vem em atuação, diminui o poder da morte no mundo. Diminui. Fecha até hospitais. Porque o Evangelho trata disso. Quando o homem é salvo, ele é renovado até fisicamente. Tem doença? Tem. Mas os crentes não estão com a esperança disto, de uma melhora aqui. Um dia, face a face, eu hei de ver. Como aquele hino que eu cantei. Escrito por esse querido irmão. Ele tem dado as bênçãos da cura. Por quê? Ele quer mostrar sua compaixão. Ele é um Deus compassivo. Também, irmãos, agora eu quero trazer a lume o Evangelho. O Evangelho faz o serviço perfeito. Deus tem deixado a morte executar sua função com liberdade aqui. E Deus deixa. Os irmãos sabem das hienas. Elas são lá na África, onde elas têm muito. Elas são aquelas que comem os restos das carcaças que existem. Elas comem até os ossos. Mas sabe de uma coisa? A morte faz isto. Ela está aí para se alimentar dos restos, transformando todos em pó. Então, queridos, vamos simplificar a coisa aqui? Cristo veio para quê? Vivificar mortos. João 5, versículo 25. Sai da morte para a vida. O Evangelho ressuscita sim. Quando eu prego o Evangelho, que uma pessoa é salva, ela saiu da morte para a vida. Nós não acreditamos nisso. Nós não compreendemos o poder da morte espiritual. Nós não compreendemos. Mas quando pessoas se convertem, é um novo homem que ressuscitou. Conta a sua história da sua salvação, que eu direi para você que você é uma nova pessoa. Mas o novo homem interior, é disso que a Bíblia trata. O homem renovado pela graça de Deus. Um novo homem em Cristo. Ressurreição, queridos. E tem coisa melhor do que isso? O mundo está atrás de fantasia, de espetáculo. Deus não vive fazendo espetáculo. O maior espetáculo é o da graça. Quando pecadores entram, quando pecadores clamam, quando pecadores invocam o nome do Senhor, conforme aquele versículo, para serem salvos. Aí sim, que trabalho conjunto de Deus na tão grande salvação. O corpo não. O corpo é essa miséria, resultante do horror do pecado. Essa casca vai ficar para morrer, para nos trazer sofrimento também e dores aqui. Então, queridos irmãos, a ressurreição feita pelo Evangelho é aterrorizante para o mundo.
O mundo não gosta que as pessoas sejam salvas, porque elas são tiradas da morte para a vida. O mundo não tolera isso. Quem é essa pessoa que agora é crente? Olha, ela não faz aquilo que fazia antes. Aquele homem que bebia não bebe mais pinga para aterrorizar sua família. Não, é uma nova pessoa. Aquele que mentia não mente mais. Então aconteceu uma ressurreição lá dentro. Então, queridos, a ressurreição realizada pelo Evangelho, ela anuncia que a perfeição física virá. Tem um hino que eu gostaria um dia de ensinar. É um hino que trata com os crentes. Não fique reclamando. Vai chegar aquele dia, quando você vai chegar ao lar. Você está passando ainda pelo vale. Você não chegou na sua família ainda. Você está transitando, indo para a terra celestial. Então, peregrino, não chore, não reclame. Você não chegou lá ainda. Muito bem. Que adianta, então, estar vivo por fora e morto por dentro? Está vendo? É como aquele ovo podre. Já aconteceu com vocês, mulheres? De quebrar o ovo e estar fedendo. Mau cheiro, terrível. Você joga tudo aquilo fora. O homem no pecado, ele é morto por fora e morto por dentro. E o pior é o morto por dentro. Porque o que sai da boca é o que contamina tudo. Palavrões, coisas terríveis saem do homem morto. É como abrir um sepulcro. É terrível. Morto por fora e morto por dentro. Só sobrevive a alma. Porque é a alma que gesticula, que faz tudo que o mundo quer. Vamos para o terceiro ponto. Lidando com o pecado. Mas você vai falar, pastor, o que tem a ver purificar leprosos? Eu estou lidando com crentes. E os crentes devem, como diz na Bahia, assuntar a Bíblia, olhando sempre à luz das Escrituras. Tá? Por exemplo, purificai leprosos. Eu vou saindo agora para pregar o Evangelho de casa em casa para ver se tem leprosos. Qual é uma doença quase extinta, irmãos? Tá? Quase extinta. Nós conhecemos pessoas que foram purificadas, o médico dando o remédio certo, eles usando sabiamente, foram purificados. Tá? Mas notem, queridos, quando a Bíblia trata de purificar leprosos, eu tenho que voltar ao Velho Testamento, porque a lepra do Velho Testamento era o símbolo do pecado. O leproso, ou a lepra, era tão contagiante que era vista a partir da cabeça. Ela tomava conta de tudo. Então o leproso ele era posto longe. E ele tinha que sair gritando, eu sou imundo, 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 para todo mundo fugir. Porque ele podia contaminar todo mundo. 2 capítulos no livro de Levítico tratam sobre isso, capítulo 13 e 14, a purificação do leproso. Agora você vai dizer, pastor, que autoridade o senhor tem para dizer que está tratando de pecado aqui? É a ilustração do pecado. Como eu posso falar isso? Tá bom, vamos lá. Olha o que diz Isaías. Mas todos nós somos como o imundo. Lepra. Não tem coisa pior do que o pecado, irmãos. É infinitamente pior do que uma lepra. Olha que ilustração a Bíblia usa. Purificar os leprosos. Incrível. Como? Tem algo pior do que a lepra? Tem. O pecado. Eu sei, meus queridos, o quanto Satanás está fazendo de tudo para dizer que os homens não têm nada. Que os homens estão limpos. Que eles não têm tanto pecado assim.
Eles estão querendo que a gente omite a palavra pecado, até dentro das igrejas, nos cultos, para ter mais gente. Não, eu tenho que falar. Você está imundo pelo pecado e precisa de purificação. Então, queridos, o que a lepra é para o físico, o pecado é para o homem em todo aspecto. Porque a lepra lidava com o corpo, o pecado lida com a alma, com o espírito e com o corpo. Está vendo aqui? A imundícia é total. É a partir do homem lá dentro. Está vendo como precisa de purificação? Os irmãos lembram quando Deus fala em Isaías capítulo 1? Aquele povo tal todo em Jerusalém, tocando harpas, né? Lá perto do templo, todo mundo trazendo bodes, carneiros, ovelhas para oferecer. E Deus fala no capítulo 1, purificai-vos. Eu só posso ver que vocês estão cheios de imundície, de doença da cabeça aos pés. Purificai-vos. Está vendo? Coisa terrível ver pessoas brincando com o pecado hoje. Pastores não tratando dessa miséria. Queridos, o que é que leva o homem para a sepultura? O pecado. O que é que leva o homem para o inferno? O pecado. O que é que leva o homem para o lago de fogo? O pecado. E nós não vamos tratar? Purificar os leprosos. Meus queridos, o pecado é destruidor, contagiante, repulsivo para Deus. Aquilo que para nós era brincadeira, ríamos disso, para Deus é horrível. Tirai, nota o que Jesus vai falar, partai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, diz, não suporto. Olha o que Paulo diz, para apartar de todos que dizendo que são crentes, são assim, assim, assim. Então, queridos, é o que era necessário. Purificação. Não é meramente um batismo, não. Purificação. Não tinha alternativa. Ou era milagre, ou era morte. Ou você é purificado pelo sangue de Cristo, ou você irá para a penitência eterna. Não tem jeito. Não há remédio aqui para o pecado. Não há. Não há dentro da igreja. Não há entre os que acham que ora bonito. Não. Não adianta emendar a coisa. Não adianta encher a igreja de pessoas assim. Elas vão contagiar tudo. Para o pecado, então, não há remédio. Porque todos nós nascemos nessa condição de imundos. Então, queridos, o que fazer? Vamos para esta parte final aqui desse ponto. O Evangelho vem notificar a todos que em Cristo há perfeita e completa purificação. 1 João 1,7. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Purificai os leprosos. Está vendo aqui como o Evangelho é perfeito? Vamos supor que entra alguém aqui carregado de pecado. Pastor, o que é que eu faço? Eu quero ouvir quem pode me livrar. Olha como Satanás tem escondido a situação dos homens hoje. De moças, rapazes, homens e mulheres. A religião moderna tem sido a arma terrível do diabo. Para não lidar com o homem no pecado. Hoje o que importa é pular e dançar dentro da igreja. É ouvir de autoajuda, é procurar paliativos, aspirinas para tomar. O sangue de Jesus Cristo purifica. Olha o que o Evangelho faz. Então entra alguém aqui, clamando, o que eu posso fazer para ser salvo? O que vai acontecer? Cristo salva. Imediatamente. Ele não espera. Purifica. Purificar os leprosos. Está vendo aí? O Evangelho como é perfeito. Ele tira o poder do pecado como a causa. Ele tira.
Ele purifica de todas as práticas malignas e perversas. Que coisa impressionante. De tal maneira que a pessoa é um pano branquíssimo e limpo perante Deus. Não fica nada. Nós odiamos aquele evangelho que diz que o crente pode perder a salvação. Porque quando Deus opera a purificação, Ele faz de uma vez por todas. E, finalmente, eu trato agora, lidando com o diabo. Dou glória a Deus que nós não precisamos ficar expulsando demônios aqui. Sai, diabo! Sai, demônio! Não precisamos disso. Por quê? Nós não estamos interessados nele, se ele está presente ou não. Isso não interessa para nós. Nós queremos a glória de Deus. Mas Jesus diz, expeli os demônios. Expeli. Eu posso dizer para os irmãos que eu já tive experiências em expulsão de demônios. Eu não quero nunca passar, a não ser que Deus me coloque em determinadas circunstâncias. Você tem que enfrentar. Tá? Mas notem, queridos, o que acontece é que enquanto o Espírito de Deus não vem habitar no homem, o corpo dele é uma casa aberta. Eu já falei para os irmãos que os demônios são os sem-tetos. Quando eles estão procurando uma casa, eles encontram uma casa vazia, limpa. Tem muitas pessoas que fazem isso. Vão para uma igreja, limpa a casa da vida deles, tira alguns maus costumes, né? E depois, o que acontece? O Espírito Santo não vem habitar. A pessoa que não se converte, não tem o Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que creem, mas não receberam o Espírito Santo. O que acontece? A casa está vazia. Está bonita lá, tem flores, tem até versículos bíblicos. Mas quando os demônios chegam, uma casa assim, é o local do triunfo deles. Eles passam a habitar ali. E convidam mais demônios. Lembra daquele homem que tinha 7.000 demônios dentro do corpo dele? Olha, querido, legião de demônios. Né? E legião parece que era 7.000, né? Eu não sei. Talvez depois alguém pode me ajudar. Muito bem. Mas uma vez que Cristo vem habitar, expeliu os demônios. Onde Cristo entra pelo Espírito Santo, os demônios saem. Você nunca ouviu de um crente possesso. Nunca. A não ser que ele não seja crente. Tá? Porque se ele é crente, a casa, o corpo dele é santuário do Espírito Santo. Nota, não é meramente casa, é santuário. E santuário é o lugar de Deus habitar na sua glória para ser adorado. Tá? É ali que habita. Então, queridos, o que acontece? A casa onde Jesus entra, nunca mais. Satanás sai. Pode sair sem tetos. Pode sair Satanás. Que aqui habita, é o local, a casa do Senhor. Ele diz, eu comprei com sangue. É isso que 1 Coríntios fala. E agora eu vou terminar. E para terminar eu quero tratar do seguinte. Os que foram autorizados a pregoar, a propagar essa mensagem. Voltemos ao texto. Mateus 10, versículo 8. Olha o final. De graça recebeste, de graça dai. Não é para vender, não. Tá, irmãos? Tem homens que estão vendendo. Eles abrem contas e contas em banco e dizem, deposita na minha conta. Tá? Traz sua bolsa, traz seu dinheiro, traz sua casa, traz tudo.
Nós, os homens de Deus, não fomos chamados para isso. De graça recebeste, de graça dai. Eu acho isso maravilhoso, porque Cristo chama quem recebeu. Ele nunca vai chamar alguém que é incrédulo, que nunca teve a experiência salvadora da graça para pregar. Ele nunca recebeu. Nunca. Deus nunca chamaria um Saulo de Tarso antes da sua conversão. Nem um Pedro mudado, habitando nele o Espírito Santo, ele estava pronto. Sim. Ele nunca chamaria um Estevão se não fosse um homem cheio do Espírito Santo. Nunca. Cuidado, eu sempre falo, cuidado para não sair pregando o que Deus não lhe mandou pregar. Porque a palavra de Deus vai ser pesada. O capítulo 23 de Jeremias, Deus dá uma advertência tremenda a elementos que se levantam para pregar quando Deus não mandou. Vão sofrer vergonha eterna. Fogo perpétuo para sempre. Então, não foram os crentes comuns que receberam. Os crentes falam. Os irmãos saem e falam para todo mundo. Se vocês não se converterem, vão para a igreja, vamos ouvir o evangelho. Mas não foram os crentes comuns, sim os chamados homens, nem mulheres. Nós estamos vendo agora a enorme quantia de mulheres que saem, elas se sentem autoridades para pregar. Elas estão fora do lugar delas. Elas não foram convidadas para tomar púlpito e pregar algo que os homens que Deus chama foram autorizados. Eles sim. Deus dá poder para esses homens para fazer essas 4 coisas. Quais são? Vamos lá. Curar os enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e, enfim, expelir demônios. Está dizendo, vocês receberam isso? Pode dar. É pela graça, não é pelo dinheiro. É impressionante. E nós temos essa mensagem. Eu tenho essa mensagem. E Deus mandou pregar. E glória seja dada a Ele, pela sua bendita palavra. Que evangelho incrível é esse evangelho santo que nos legou Jesus. Glória ao seu nome.